Deus. Projeta para mim aí. Deixa eu ver aqui. 1 Reis 18:32. Semana eu estava... Sabe que toda semana a gente faz palavra da oferta, né? Dos dízimos. Então é um drama às vezes para a gente saber o que falar. Às vezes não tem inspiração. E eu estava lendo um livro e o autor do livro citou algo. Eu falei, opa, isso aqui dá para usar na oferta. E é interessante porque eu nunca ouvi ninguém falando de oferta com esse versículo. Eu não gosto muito de falar isso porque pode ser que tenha, né? Mas eu nunca ouvi. Amém, vamos lá. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. Tá bom até aqui. Irmãos, o contexto aqui é o seguinte: o país aqui estava numa seca muito grande. Elias tinha orado para parar de chover, e faziam 3 anos que não chovia naquele lugar. Então nós estávamos, aí o povo ali estava vivendo um contexto de grande seca, e nós sabemos, seca gera outras dificuldades, porque naquela época principalmente a economia era baseada em plantação, em gado, e tudo isso vai se definhando com a seca. E aí Elias resolve sacrificar, eles fazem lá um altar para sacrificar o Senhor. E primeiro ele desafia os profetas de Baal para orarem e cair fogo do céu, e nada acontece. E aí quando ele chega na vez dele, ele fala: espera aí, nós vamos orar e Deus vai mandar fogo do céu. Mas antes de pedir fogo do céu, nós vamos molhar. E aí eles pegam 4 talhas e molham toda a madeira que era usada ali para o sacrifício, e faz isso mais 2 vezes, ou seja, eles usaram ali 12 talhas de água. Mas irmãos, deixa eu falar algo, o contexto ali era de seca, era de falta de água. Ou seja, foi um sacrifício também, foi algo assim que as pessoas, elas acreditavam que Deus ia fazer alguma coisa. E eles então fizeram uma oferta, ok? Uma oferta, porque ali a intenção de fato era fazer uma oferta ao Senhor. E interessante que Elias ora e cai fogo do céu, e a palavra diz que aquele fogo lambe aquele rego de água, e a água e a madeira toda molhada, e pega fogo em tudo e consome o sacrifício. Então a primeira coisa que a gente vê aqui, irmãos, é que havia o cordeiro ali no meio. Havia um cordeiro. Isso aponta para a obra de Cristo, para a obra redentora de Cristo. Ou seja, não tem sentido oferta, não tem sentido sacrifício sem a obra consumada da cruz de Cristo. Mas o interessante é que aquela água é como se fosse a história da viúva lá, que chegou e falou: só tem um pouquinho na farinha, e o profeta falou: então me dá esse pouquinho. E ali, irmãos, o que acontece? Essa água então, ela é queimada pelo fogo, ou seja, ela evapora, sobe para os céus. Deus multiplica aquela água, e alguns dias depois Elias ora e Deus faz chover sobre a nação. Olha só, os irmãos ali, as pessoas ali, elas se sacrificaram, ou pelo menos ofertaram 12 talhas de água, mas elas receberam muito mais de água, porque foi chuva abundante, chuva abundante. E é assim que funciona com as nossas ofertas até hoje. É o mesmo princípio. Deus às vezes te desafia a trazer o pouco que você tem, mas Ele não quer que você fique sem nada. Ele quer multiplicar aquele pouco que você tem. E
E é interessante porque em outras passagens da Bíblia nós vamos ver que quando Deus fala de dinheiro, Ele fala de abrir as comportas do céu. Então nossa oferta é como essa água que nós molhamos o sacrifício, a lenha do altar, e ela sobe como evaporação, e Deus multiplica e depois manda chuva abundante sobre as nossas vidas. Tudo que nós colocamos no altar do Senhor é multiplicado. Tudo que você coloca diante de Deus, no altar dele é multiplicado. Amém, irmãos? Então eu quero convidar você, com essa consciência, com esse entendimento, trazer seus dízimos, suas ofertas, com alegria. Vamos molhar de ofertas esse altar. Amém? E o fogo de Deus vai descer nesse lugar.